Você conhece a história de São Padre Pio? Sabe como foram os tempos de Deus na vida dele? Vamos falar um pouquinho sobre isso e também colocando tudo isso dentro da tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Esta é uma festa muito esperada, afinal de contas, São Padre Pio ganhou fama por todos os lugares. A sua fama de um santo curandeiro milagroso e, sobretudo, um grande intercessor. E aqueles que têm a oportunidade de ler ou até mesmo assistir vídeos sobre a sua vida ficam encantados com este grande homem. Quero olhar para a palavra de hoje e com você também partilhar um pouquinho que a vida de São Padre Pio tem a nos ensinar. Quero pegar com vocês então a leitura que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 11. Diz assim: tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para tudo o que acontece debaixo do céu. Guarda isso aqui. Tudo tem um tempo. E há um tempo oportuno para tudo aquilo que acontece debaixo do céu. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Padre Pio, nós podemos pensar nesses tempos oportunos. Afinal de contas, como muitos teólogos, muitos daqueles que escutam, que veem e que depois passam essa história de São Padre Pio para outros, escutam, eu digo, no testemunho das pessoas, a experiência, percebe-se que santos assim como São Padre Pio são realmente dons de Deus e que Deus costuma mandar de séculos em séculos para tocar a humanidade. Digo isso porque você olha para São Padre Pio, que desde criança, por exemplo, tinha um contato com a vida espiritual, isso era para ele algo comum, fora os dons extraordinários que seguiram a este grande santo, esse padre que é estigmatizado, ou seja, que recebeu as chagas de Cristo. Sem dúvida, é um homem que marca a história. Nós temos aí todo um percurso e nós não temos padres que receberam as chagas, mas nós percebemos esta vida escrita do Cristo crucificado na vida de São Padre Pio. Então, é como se Deus desse um tempo e no tempo oportuno mandasse pessoas como São Padre Pio. Continuando o texto, vai dizer o seguinte: é tempo de nascer, é tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher a planta, tempo de matar e tempo de salvar, tempo de destruir e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de as amontoar, tempo de abraçar e tempo de separar, tempo de buscar o tempo de perder, tempo de guardar e tempo de esbanjar, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador de seu esforço? Observei a tarefa que Deus impôs aos homens para que nele se ocupassem. As coisas que ele fez são todas boas no tempo oportuno. Além disso, ele dispôs que fossem permanentes. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Por isso, é interessante nós olharmos para essa dimensão do tempo. Há um tempo para cada coisa. Sem dúvida, quando nós vamos lendo a palavra, nós vamos percebendo, olha, quantas dessas coisas nós passamos, Tempo de paz, tempo de guerra, tempo de esbanjar, tempo de guardar, de rasgar, de costurar. Quantas coisas vão acontecendo e tem o seu devido tempo. Isso é muito importante para nós, porque muitas vezes a vida ela vai colocando coisas para nós e que nos fazem, vamos dizer assim, ter que doar muitas daquelas coisas preciosas que nós carregamos para depois então entregar. E quando olha para a vida de São Padre Pio, o que você percebe? É um homem que foi trazido por Deus, sobretudo, como um exemplo para o sacerdote. Se você pensa a vida de São Padre Pio, é um homem que celebrou e um homem que, sobretudo, confessou as pessoas.
Olhando por essas duas dinâmicas, somente um sacerdote pode viver esta dimensão. Por isso, São Padre Pio fala muito a nós que somos sacerdotes como um exemplo daquele que viveu com toda a profundidade aquilo que ele muito amava, que era unir a Cristo justamente na Santa Missa. Quantas vezes nós somos chamados a esta unidade, você que também não é sacerdote, mas que é chamado a esta unidade também no altar. Quantas vezes nós recebemos graças através da confissão. Mas também chegou um tempo na vida de São Padre Pio que isso lhe foi tirado. Foi proibido justamente de poder celebrar de forma pública, de confessar às pessoas aquilo que ele se sentia chamado, aquilo que ele se sentia inspirado, e muitas vezes passamos boa parte da nossa vida procurando aquilo que é a nossa missão, aquilo que é a nossa resposta diante de Deus, e de repente até aquilo que você sente como missão, até aquilo que você sente como caminho, pode lhe ser tirado. Há um tempo para cada coisa. Por isso, dentro da tua maternidade, da tua paternidade, muitas vezes os teus filhos se afastam, muitas vezes as situações vão afastando, um emprego, um trabalho distante, vai afastando você. Aquilo que você mais ama, de repente você tem que doar, mas há um tempo para todas as coisas. De repente, algo como o teu trabalho, que tantas vezes você ali colocou, foi buscando, foi realmente encontrando um caminho como uma vocação do seu trabalho, de repente também tem que parar. E assim vai com relacionamento, com coisas, há um tempo para cada coisa. E aí é bonito entender, olhando para a vida de São Padre Pio, que quando foi lhe tirado, por causa daquilo que o bispo não compreendia na sua vida, que era justamente os fenômenos extraordinários, aqueles fenômenos que realmente era difícil da mente compreender, e lógico, pensaram muitas coisas, além de acusações falsas, morais, que eram colocadas contra ele. O que faz São Padre Pio? Silencia. E aí, no filme, para quem assistiu e para quem não assistiu, vale a pena conferir, você vai ver uma cena, que é narrada depois de forma histórica, que é um dos filhos que se aproxima e fala: olha, eu vou denunciar, eu vou fazer alguma coisa contra este bispo. E São Padre Pio dá um tapa e dizendo: mas quem é você? E começa a falar, os pecados. Ele tinha um dom de ciência, que era o dom de poder ver o que passava na alma de uma pessoa. Então ele começa a dizer todos os pecados daquela pessoa, para dizer: olha, também o bispo é pecador e você também é pecador. Todos nós somos pecadores. Ou seja, ele não queria que o povo fosse contra o bispo, para que o bispo, de uma certa forma, fosse pressionado para devolver a possibilidade a ele de celebrar a missa ou de confessar. Não, ele queria viver aquele tempo. Ele queria passar por aquele tempo que não era simplesmente proposto pelos homens, pelos erros dos homens que compõem a igreja. Não, para ele aquele tempo era proposto por Deus. E quando nós começamos a ver as coisas a partir deste horizonte, nós percebemos o ensinamento que vem, a graça que vem, mesmo quando aquilo é muito claro para você, uma missão de Deus. Olha, Padre Pio tinha a missão de confessar e celebrar. Mesmo assim, os homens, por suas atitudes, quis tirar, mas até nessas situações ele viu que ali havia o tempo de Deus. E você, tem percebido o tempo de Deus na sua vida? Se você tem passado por tempos difíceis, aproveita hoje. Pede a intercessão de São Padre Pio. Ele, como ninguém, saberá te ajudar neste caminho. Quem sabe vai dar até, como muitos dizem, um tapa na tua cara, aquele jeito italiano para dizer: bom, acorda, desperta para aquilo que Deus quer te ensinar. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.